Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um trabalho da Associação Espírita Caridade. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, nas redes sociais da nossa instituição, você acompanha o nosso tratamento espiritual, que é um trabalho sequencial. Na nossa instituição, ele é dividido em 6 módulos, cada módulo com 6 roteiros, ou seja, cada módulo tem 6 semanas. Então, é praticamente uma gestação do início ao fim, começando no nascimento, encerrando com a morte. Nós temos o módulo Nascimento, o módulo Vida em Família, o módulo Dependência Química, um módulo todo voltado à depressão, com uma certa abordagem a outras doenças da alma, um módulo todo voltado à obsessão, o que é, causas, como tratar, e o último módulo que fala sobre o temor da morte. E nós começamos falando sobre as causas do temor da morte, citamos alguns exemplos de situações vividas por espíritos que trouxeram as suas mensagens através de mensagens psicografadas, de obras psicografadas, descrevendo como é a partida. Tivemos o exemplo de um espírito que desencarnou na infância, enfim, o suicídio, vários fatores que nos mostram como é o desenlace, essa separação entre o corpo físico e o espírito, esse momento de partida. Hoje nós estamos no último roteiro do módulo 6, o último roteiro do módulo sobre o temor da morte, em que nós vamos falar sobre a conduta cristã diante da morte. Como que os benfeitores nos orientam, seja a melhor conduta, a melhor postura do cristão diante da morte, a postura de mais respeito em relação a quem parte, a postura de mais tranquilidade para quem fica, e como nós podemos lidar com esse momento de forma natural, não deixando de vivenciar o luto tão necessário nos processos psicológicos para que nós possamos seguir adiante. Para falar sobre a conduta cristã diante da morte, nós vamos citar primeiro um exemplo de passagem, de transição muito natural, que nós vamos encontrar no livro do Ernesto Bozano, A Crise da Morte, em que ele vai relatar a história de um espírito que, quando encarnado, viveu na América e ocupava um alto cargo municipal, mas ele vem relatar como que foi a sua transição. Ele vem falar sobre a sua experiência de morte, do momento em que ele acordou na vida, acordou na verdadeira vida, percebeu-se já na vida espiritual. Ele descreve como se sentindo preso a uma estranha sensação que era um tanto análoga a que uma pessoa experimenta quando desperta repentinamente de um sono profundo. No primeiro momento ele não entendeu nada, mas aos poucos foi percebendo o meio em que se encontrava, que naquele instante era o seu quarto. Logo em seguida percebe ao seu lado a esposa, que já havia falecido, sorrindo para ele. Então ela explicou que sim, naquele momento ele estava ingressando na verdadeira vida, que o seu corpo havia morrido e ele estava seguindo adiante. Ela estava ali para lhe acolher, estava há muito tempo velando a sua cabeceira, aguardando esse momento para recebê-lo e conduzi-lo à morada espiritual. Em relação a como ele se sentia antes do processo, antes da passagem, antes da transição da vida física para a vida espiritual, e como ele sentiu-se logo após, ele dizia que se sentia mais revigorado, as suas faculdades estavam em plena atividade e ele experimentava uma sensação incrível de felicidade, sem aqueles tormentos do corpo físico, aquelas perturbações que antecederam a morte, aquele momento difícil de angústia que todos nós experimentamos quando estamos nos preparando conscientemente para a morte, no caso de uma doença física, que nós já temos essa possibilidade de que vai acontecer, ou essa probabilidade.
A esposa dele então o pegou pela mão e ambos se elevaram através do teto do quarto, subindo pelo espaço afora. E a chegada dele no mundo espiritual, né, na sua chegada, ele teve a sensação de estar em casa. Parentes e amigos vieram recebê-lo. É interessante nós pontuarmos aqui que nem todos os parentes e amigos que nos recebem no plano espiritual são aqueles que conviveram conosco nesta existência. Nem sempre são os nossos avós maternos e paternos desta existência, nem sempre são aqueles amigos que cultivamos aqui, que partiram antes de nós. Nossa família espiritual é muito numerosa, de outras existências, muitas vezes de outros orbes, e se expande multiverso afora e se afinizam conosco, se atraem a nós pelo amor que nutrimos uns pelos outros. E essa família, esses amigos, essa família espiritual nos aguarda, muitas vezes também composta de membros da nossa família física da última existência. Os nossos laços de amor não cessam com o túmulo. É basicamente isso que esse momento que aconteceu com o espírito que narra a sua passagem no livro do Ernesto Bozano, A Crise da Morte, é o que acontece com a maioria de nós. A adaptação dele foi fácil, ele levou menos do que seria preciso na Terra para se adaptar a uma mudança de residência. E assim é para todos nós, que já vislumbramos uma vida espiritual, que temos uma noção de continuidade da vida após a morte do corpo físico. Toda mudança, ela tem os seus desafios, tem as suas agitações, tem as suas expectativas e os medos naturais dessas mudanças. Por exemplo, quando nós mudamos de casa, mudamos de emprego, trocamos de cidade, essas mudanças nos geram expectativas, anseios, alguns medos muito naturais daquilo que desconhecemos ou que não lembramos no caso da morte, a morte do corpo físico, porque nós não lembramos plenamente da vida espiritual, então vamos retornar à pátria tecnicamente desconhecida nessa existência, mas para a qual, entendemos nós seja o ideal, nos preparamos para retornar. Então é uma transição muito mais fácil, ao contrário do que muitos pensam que a morte é uma coisa muito dolorosa, difícil, não existe isso. Claro que se nós tivermos um apego excessivo aos bens materiais, às questões de ordem material, em detrimento das de ordem espiritual, sim, a nossa transição é mais penosa, é mais difícil, como nós comentamos, os outros irmãos que realizaram esses trabalhos do módulo 6, nas semanas anteriores, já comentaram sobre os diversos exemplos de transição. Nós estamos falando de uma transição de quem já espiritualmente vem se preparando, sabendo que esse momento é certo. Porém, apesar de afastado do meio terrestre, o espírito continuava a ter conhecimento do que ocorria em sua casa. Via sua filha abatida de dor, e isso produzia nele um sentimento de torpor. Isso porque os desencarnados são sensíveis aos pensamentos, às vibrações dos pensamentos, às vibrações das emoções dos encarnados. Tudo o que nós sentimos em relação a nós mesmos, as nossas angústias, e em relação à partida do nosso ente querido, reverbera nele. Ele percebe, ele sente, ele é muito sensível a isso, porque sem o corpo físico torna-se mais suscetível a perceber as vibrações e a receber, filtrar, ser um receptor dessas vibrações boas e más, pelos laços de afeição. Não significa que nós queiramos prejudicar aquele que partiu, obviamente não, nós o amamos, queremos o seu bem. Ah, mas você fala isso porque não aconteceu isso com você. Aconteceu, nós sabemos que não estamos livres de passar por esse processo de novo e que faz parte da vida. A diferença está em como nós encaramos esse momento, como uma simples passagem, como nós vamos falar mais adiante, como nos orienta Martins Peralva no livro O Pensamento de Emmanuel. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso para que nós possamos entender melhor
como perceber com naturalidade esse processo que não é fácil, não deixamos de amar as pessoas, não deixamos de sentir a falta delas porque elas voltaram para a pátria espiritual. Os nossos sentimentos são os mesmos, porém as nossas crises de dor nos leitos de morte criam vibrações sombrias e prejudiciais. Quem assistiu o roteiro 4 desse módulo, que esse mês foi a Daniela Machado que passou o material, assistiu um vídeo bem curtinho sobre a morte do Dimas e pôde observar as emanações mentais da esposa dele no leito de morte, como aquilo prejudicava o espírito, mesmo que não intencionalmente ela fizesse aquilo, mas as suas emanações mentais de caráter inferior e vibrações de pensamentos divagando nos mais diversos setores da vida, sem foco na oração, na vida futura, no desprendimento iminente do esposo, como aquilo prejudicava o desenlace, tanto que ela precisou ser afastada pelos benfeitores, né? Precisou ser estimulada a sair, quando o próprio marido, que não falava mais já de tão prostrado, enfraquecido que estava, diz para ela: eu estou bem, pode ir descansar. Tipo, sai que tua vibração está me prejudicando. Obviamente, amoroso como era, Dimas não disse isso, mas entendemos nós que foi um impulso que a espiritualidade lhe deu no influxo energético para que ele tivesse forças e enviasse o pedido à esposa, porque ela não arredaria pé dali, querendo, no seu entendimento, dar força ao marido que passava por um momento difícil. Afastada a densidade da vibração, ou seja, retirada a esposa do ambiente, os espíritos puderam mais facilmente auxiliá-lo no processo do desenlace, porque aquelas vibrações densas já não faziam mais parte do ambiente. Então, se você não conseguiu acompanhar esse trabalho, está começando hoje aqui conosco o tratamento espiritual das segundas-feiras, o atendimento espiritual aos encarnados, é só olhar na nossa playlist Atendimento Espiritual aos Encarnados no YouTube, ou procurar o vídeo que fala sobre esse processo do desencarne, que é o roteiro 4 do módulo 6 no Facebook. Qualquer dúvida podem mandar mensagem inbox nas nossas páginas, que é na página do Facebook, que nós encaminharemos o link. É muito importante que nós possamos acompanhar esse processo para entender o nosso papel diante da morte, que é o nosso tema de hoje, a nossa conduta cristã diante da morte. Os desencarnados recebem e sentem o impacto vibracional e entram em um estado de perturbação, aqui já no caso de quem já desencarnou. Quando nós emanamos vibrações de sofrimento, de saudade, de desespero diante da morte do nosso ente querido, ele sente aquilo num impacto vibracional inferior que o prostra e coloca-o em estado de perturbação por não conseguir seguir adiante, sentindo-se imantado pelo sentimento de afetividade que nutre por nós, imantado à crosta terrestre, podendo ficar mais tempo retido nesse ambiente terreno que já não é mais morada dele, o ambiente terreno material, e sim a espiritualidade, o plano espiritual, que lhe oferece infinitas possibilidades de ascensão conforme os seus projetos de vida após a morte, os seus projetos de vida pela eternidade à frente. Entretanto, em contrapartida, apesar de haver muitos que entram em desespero, emitindo vibrações ruins, tem os que se mantêm em serenidade, emitindo vibrações luminosas que envolvem o espírito em bênçãos de paz, facilitando o seu desligamento e a sua adaptação no mundo espiritual, porque sentindo-se desprendido, livre, por assim dizer, emocionalmente, consegue mais facilmente ser encaminhado, seguir a sua jornada no plano espiritual. A perda das pessoas amadas, diante da perda das pessoas amadas, a dor da separação fica mais leve, nós nos sentimos aliviados quando temos o conhecimento e a fé no futuro, o conhecimento de que a vida continua, a fé no futuro, no porvir, de que tudo vai melhorar, de que o nosso verdadeiro lar é o plano espiritual, de que todas as coisas devem seguir o seu curso.
Martins Peralva, no livro O Pensamento de Emmanuel, diz: a morte não é aniquiladora da vida, não é o fim de tudo. Então isso nos dá esperança. Nós sabemos que é uma ausência temporária, que é apenas uma mudança de plano, que o espírito continua a sua caminhada plena de novas oportunidades de progresso nos planos invisíveis. E nós nos sentimos esperançosos, não apenas de imaginar que possa ser assim, mas aquela esperança ativa que nos faz sacudir a poeira, seguir adiante, acreditar no alto, depositar a nossa confiança em Deus, que tudo ocorre no tempo certo. Como costuma dizer uma amiga minha, não existe endereço errado nas leis divinas, nós estamos onde deveríamos estar, com as pessoas que deveríamos conviver e vivenciando o momento da experiência existencial que cada um de nós necessita para o próprio crescimento. Nós conseguimos, assim, com essa ideia de que a vida continua, ter uma conduta cristã mais elaborada diante da morte, nos sentindo resignados, que é aquela resignação, é aquele consentimento do coração. Eu não estou apenas conformado que a situação aconteceu, eu consinto intimamente que aquilo deveria acontecer, eu não me revolto contra a divindade, eu entendo que a vida segue seu curso dessa forma, aceitando, sem jamais me entregar ao desespero, aquele pranto enfermiço, doentio, que faz com que, como dissemos antes, o espírito se sinta atraído a nós, entrando em estado de perturbação sem conseguir seguir adiante. Martins Peralva nos diz ainda que é necessário fortalecermos-nos na oração e na fé. Quando nós não conseguirmos nos manter em equilíbrio diante dessas situações, oremos. A oração nos apazigua a mente, o coração, oxigena o cérebro, nos coloca em posição vertical a Deus, nos coloca em posição de encher o peito de ar, ter coragem e seguir a vida, saber que não importam os problemas, nós precisamos seguir, porque a vida aqui também continua. Não é porque a vida continua para o espírito desencarnado que nós vamos estacionar a nossa. Pelo contrário, é motivo de grande júbilo para o espírito que desencarna ver na Terra, no plano material, os seus entes queridos conseguindo, passando por cima das próprias dificuldades para seguir adiante, tendo as suas dores, mas sabendo experimentá-las com sabedoria, experimentando o seu momento de viver a fé, de se reabastecer somaticamente através da oração, de se sentir fortalecido diante da comunhão com Deus. Qualquer que possa ser a importância da perda e da dor, mostremo-nos fortes, abafando toda manifestação de mágoa e desespero, apresentando-nos calmos nos funerais. Isso aqui não é um convite à negação do luto. Pelo contrário, todos nós, cada um de nós tem um tempo diferente, vive uma experiência diferente diante do luto. Cada um de nós entende esse processo de uma forma diferente. É uma coisa muito íntima. E se nós precisarmos de ajuda profissional para passar por isso, se a nossa rotina diária estiver sofrendo intensas interferências por conta disso, busquemos o auxílio profissional. Mas busquemos também, e sem cessar, o auxílio que nos vem através da oração. Peçamos ajuda a Deus. Não importa o que seja a nossa dificuldade de aceitar aquela partida, qual seja o motivo, mas se nós estamos sentindo aquela dificuldade, vamos nos fortalecer em Deus todos os dias. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso seguir adiante, eu posso vencer essa dificuldade, eu posso viver mesmo diante da morte, eu posso viver mesmo diante da perda, da separação momentânea, da saudade, do sentimento de amor que nunca cessa, daquele ente que eu vou demorar anos, talvez décadas ou até mesmo séculos na espiritualidade para reencontrar, mas na certeza de que Deus
desenha os melhores caminhos para todos nós. Isso nos leva a pensar sobre o fato de nos mantermos calmos em funerais, por exemplo, como nos indica Martins Peralva, que a nossa postura diante dos funerais emite vibrações que apaziguam o ambiente, acalentam os corações ou perturbam a todos. Ele nos diz o seguinte: se o falecido, para quem está sendo feito o funeral, é alguém querido ao teu coração, considera que ele precisa de tua coragem e de tua confiança em Deus. Se não aceitas a separação, questionando os desígnios divinos, teu desespero o atinge inclemente, qual devastador vendaval de angústias. Cultivar a serenidade, emitir pensamentos de paz, calar conversações impróprias. Nesse calar conversações impróprias, é importante refletirmos, todos nós que já participamos de velórios, de funerais, sempre tem alguém que vai puxar um assunto diferente conosco, muitas vezes sem má intenção, apenas para fugir da ideia daquele momento, que é uma ideia um pouco triste e por vezes desesperadora ou até mesmo surpreendente, sobretudo quando é uma morte de uma criança, de um jovem. Nós ficamos surpresos e as pessoas, na tentativa de conseguir administrar melhor aquela situação, começam a puxar assuntos os mais diversos. Procuremos o silêncio. O silêncio é também uma prece. Quando nós voltamos os nossos pensamentos e sentimentos ao nosso íntimo, estamos voltando também ao alto. Estamos nos reequilibrando, nos reenergizando para confiantemente seguir adiante. Quando muitas vezes nós vemos em momentos desses pessoas falando mal daquele que acabou de desencarnar ou que ainda nem desencarnou, nem desligou-se do corpo físico ainda, tão recente que é para aquele espírito, aquele processo, muitas vezes falando sobre os bens materiais, sobre partilha de bens, herança, testamento, enfim, coisas infrutíferas e que só prejudicam a psicosfera ambiental do ambiente em que todos ali se encontram, encarnados e desencarnados. Então, o respeito a todos é o principal. A conduta cristã diante da morte também diz respeito à nossa postura diante de funerais, de velórios. Mantermos-nos em prece. O companheiro recém-desencarnado pede sem palavras a caridade da prece e do silêncio que o ajudem a refazer-se. Lembra-te, nos diz Richard Simonetti no livro Quem Tem Medo da Morte. Lembra-te de que um dia também estarás deitado numa urna mortuária e ainda preso às impressões da vida física, desejarás ardentemente que te respeitem a memória e não perturbem o teu desligamento. Que todos nós possamos refletir sobre esses momentos, sobretudo em um momento da humanidade em que diariamente, por uma morte não de causa natural, mas assolados por uma doença cuja comunidade científica do mundo inteiro tenta buscar a cura ou a imunização coletiva através de uma vacina e o tratamento mais adequado para cada caso, em que nós vemos um número grande de mortes todos os dias. Que nós possamos sim orar a Deus por todos aqueles que partem, mas também por aqueles que ficam muitas vezes em desequilíbrio e desespero diante de uma situação sobre a qual não temos nada de controle. E que isso fragiliza o ser humano. Quando as situações nos fogem ao controle, nós nos sentimos impotentes, mas não deveríamos nos sentir sem a proteção divina, que vem através da oração e da conexão constante com o alto, através da prece em prol do próximo, e que nós mesmos possamos diariamente higienizar os nossos pensamentos, mantermos-nos em harmonia e em equilíbrio. Fica para nossa reflexão uma citação de Emmanuel,
em que ele diz assim: a dor da separação é justa e compreensível, mas não deve ser maior do que a certeza de que a vida prossegue além do corpo físico, repleta de oportunidades. Que a nossa conduta cristã diante da morte seja sempre de gratidão ao Pai, de respeito a quem parte, de respeito a quem fica, de gratidão pela vida, e que nós saibamos sempre observar com naturalidade tanto a vida física como a vida espiritual, tanto a experiência na carne quanto a morte física. E que todos nós possamos sempre, cheios de esperança, agradecer a Deus diariamente pelo dom da vida. Que todos nós possamos continuar na paz do Cristo.